Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Pamela Filipucci e esse é o canal Pra Ser Filipucci. Seja bem-vindo. A Casa do Dragão, a série derivada de Game of Thrones, que saiu esse ano e já tem 3 episódios antes na HBO Max. A série se passa na parte do reinado dos Targaryens. A maior glória dos Targaryens está ali, a maior parte dos dragões estão vivos ainda. Se passa 172 anos antes de Game of Thrones, antes do nascimento da Daenerys, até tem uma sinalização lá falando sobre isso. E basicamente eu vou fazer um vídeo compilando todos os 3 primeiros episódios aqui hoje. E depois, uma vez por semana, eu trago pra você o episódio da semana, na semana que passa no domingo. Eu não sei que dia da semana exatamente vai ser, ainda não tá definido, mas eu espero que seja lá pra terça ou quarta-feira. E, bom, a série vai começar com a narração da Rhaenyra, a filha do rei, a princesa Rhaenyra, que vai estar narrando quando o pai dela foi coroado, que foi quando o rei Jaehaerys perde os 2 filhos e fica sem um herdeiro natural. Então ele precisa escolher um herdeiro para suceder ele. E basicamente ele tem 2 opções, o Viserys e a Rhaena. E ele acaba escolhendo o Viserys, porque é uma polêmica muito grande, uma mulher ser escolhida pra ser rainha, e sem ser rainha consorte, ser uma rainha mesmo, rainha reinante. E basicamente ele é escolhido, e mais pra frente a gente vai ver que tem o mesmo dilema no primeiro episódio, que é ter uma mulher como herdeira. E o episódio começa nela contando essa história, e depois aparece já o rei Viserys rei já reinando, e a esposa dele grávida, e ele esperando o segundo filho deles, que o primeiro é a Rhaenyra, e ele espera muito que seja um homem para poder suceder ele. Só que acontece o pior na gravidez dela, ela acaba tendo do bebê virado na barriga, né? E aí eles tomam a ideia de fazer uma cesárea, basicamente uma cesárea, só que o risco da mulher morrer é enorme. Na verdade é impossível a mulher não morrer com esse procedimento. Então eles arrancam o bebê bem da barriga dela, só que o bebê também não sobrevive. Enquanto isso, o rei tinha feito uma grande festa, tinha feito um torneio que é muito grandioso, é muito maior do que os torneios de Game of Thrones, o orçamento está muito maior. Então ele faz um torneio pra coisar o nascimento do filho dele. Só que a esposa morre, o bebê acaba morrendo também, e ele fica sem herdeiros naturais. Só com a Rhaenyra, que é mulher, então ela não contava, então o herdeiro dele seria o Daemon, o irmão dele. Só que o irmão dele é muito tempestuoso, é extremamente cruel e cabeça quente e vida louca mesmo, sabe? O cara não se liga muito nas regras e tal. Então, ele passava bastante pano pro irmão dele nessa época, sabe? No conselho ainda tem os conselheiros falando pra ele sobre as merdas que o irmão dele faz, e ele passando pano, não, vamos deixar quieto, não tem problema, ele só tava tentando resolver. Só que aí acontece que ele se revolta com o irmão quando ele fica sabendo que o Daemon Targaryen comemorou a morte do filho dele, porque então ele seria o rei, ele seria o herdeiro natural do rei, o príncipe Daemon. E aí ele fica puto e manda dar o Daemon pra ir pra esposa dele. O Daemon tem uma esposa, só que ele não fica com ela, ele odeia ela e tudo mais. E ele manda ele pra ir pra esposa dele e desherda ele. Diz que a herdeira vai ser a Rhaenyra. Então a Rhaenyra é coroada no final do episódio. Coroada não, ela é escolhida pra ser a próxima rainha do reino quando o Viserys morrer. E esse é o final do primeiro episódio. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu tô contando tudo, mas é por aí. Nesse segundo episódio, finalmente tivemos a abertura. Teve abertura, porque no primeiro não teve nenhuma abertura. Foi uma abertura muito semelhante de Game of Thrones, só que com a árvore genealógica dos Targaryens, em vez do mapa, tudo certinho, igual era em Game of Thrones, com sanguinhos correndo, com cada casamento, cada filho.
E é uma abertura muito parecida com Game of Thrones, até com o som dela é mesmo. Talvez tenha alguma diferencinha. Eu vi umas pessoas dizendo que tem alguma diferencinha pequena, mas eu não percebi nada. Pra mim, igualzinha a abertura de Game of Thrones, que pra mim foi muito nostálgico. Eu amei muito. Eu não pulei a abertura nenhuma das 2 vezes que eu vi. E o episódio se passa 6 meses depois do exílio do Daemon, irmão do reinado ali. E basicamente acontecem várias coisas. Tá acontecendo uma treta muito grande nos degraus, que é uma partezinha em onde os Valerians moram, é a parte da frota lá. E tá acontecendo que o engorda caranguejos, como que é traduzido em português, tá fazendo uma bagunça por lá, tá dominando por lá. E o rei Viserys não quer nem saber disso, não quer saber de entrar em guerra, não quer saber de fazer nada. E o Valerian, que é um senhor nobre de lá, é o cara mais rico de Westeros, a casa mais rica de Westeros, ele tá puto, ele quer que o rei Viserys faça alguma coisa, ele quer que o rei Viserys entre em ação, só que o rei Viserys não quer, ele tá recuando muito. O rei Viserys é bem fraco, na minha opinião. Ele é um rei bem merda. Comparado ao Tommen, na verdade. Eu já vi muita gente comparando ele com o Tommen. Chega a ser um pouco cruel, mas é um pouco verdade mesmo. Mas ele não quer saber de nada disso. E ele tá cada vez mais próximo da Alicent, a filha da mão do rei, que é o Otto. E o Otto tá manipulando a filha pra dar em cima mesmo do rei, pra ela marcar em cima depois da morte da rainha, porque o rei ia precisar de casar de novo. E ele queria que fosse a filha dele, que fosse a rainha. Então ele insinua pra que ela fique dando em cima dele, de leve, e ela vai pro quarto dele, os outros ficam conversando. Isso sem a Rhaenyra, a melhor amiga dela, saber, a filha do rei. E ela não fica nem sabendo disso. E nesse episódio, o Corlys Valerian, mesmo puto porque o rei não queria mandar nenhum exército pros degraus pra lutar contra um guarda-caranguejos, ele oferece a filha dele em casamento pro Viserys. Só que a filha dele tem 12 anos. Eu sei que é chocante, é estranho, é bizarro. Eu acho que é pra ser feito chocante mesmo, porque a Olenna é mais velha nos livros. Eles fizeram ela mais nova na série. Pra chocar mesmo, tem aquela situação. Uma menina bem pequena também que faz ela. Então dá uma sensação horrível ver a ideia dos dois casarem e tal, mesmo sabendo que o casamento não seria consumado até ela fazer 14 anos. Não que isso melhore muita coisa, né? Porque 14 anos também é muito nova. Mas o rei acaba não aceitando, ele pede a opinião de várias pessoas dizendo que a melhor coisa pra fazer era casar com ela politicamente, porque ele unia as duas casas fortes, valerianas, e ele não aceita, ele não na verdade, não sei se é porque ele achou ela nova demais ou se na verdade foi porque ele tava querendo casar com a Alicent. Mas no final das contas, ele vai lá e decide que vai casar com a Alicent mesmo. E ele revela isso no pequeno conselho. E na frente da menina que descobre, fica muito pistola, ela sai batendo o pé. Enquanto isso, a Avenida já tá exercendo o pequeno poder dela, não é muita coisa, mas ela pode escolher a guarda real, ela escolheu o cavaleiro, era o que tinha mais experiência, e os caras fizeram pra ela que ela devia politicamente escolher um que politicamente ia ser mais o mais viável, que mais ia fortalecer politicamente tudo isso, só que ela não aceitou, ela preferiu o cavaleiro mais experiente pra guardar ela e o pai dela. E ela se mostra bem diferente do pai dela, bem mais decidida, muito mais cabeça dura, e faz o que quer mesmo, não importa o conselho dos outros, e não tá nem aí pra uma manipulação, pra política, ela faz o que ela quer e tal. Enquanto isso, o Daemon rouba um ovo de dragão do Fosso dos Dragões, que é onde ficam os dragões todos e os ovos deles, né? Ele rouba um ovo de dragão pra colocar no berço do suposto filho dele com uma meretriz, uma prostituta que ele leva pra Pedra do Dragão. Inclusive, não era nem pra ele estar em Pedra do Dragão, mas ele vai pra lá. E
ele fala que ela tá grávida e que ele vai pegar, como é um costume dos Targaryens, ele vai pegar um ovo pra colocar no berço do filho dele. Todos os Targaryens têm um ovo que se coloca perto no bercinho do bebê, pro bebê e o ovo de dragão, o dragãozinho já, tipo, criarem alguma afinidade pra depois o Targaryen montar o dragão. E ele disse que pegou pra isso e tal, e manda um convite de casamento pro irmão dele. E o irmão dele fica pistola e manda o Otto, manda o rei e alguns meio pingado, meio dos pingado de soldados lá atrás dele em perto do dragão. E ele diz que não vai devolver, que ele tem direito, que ele bambam. Só que aí chega a menina de dragão e simplesmente chega nele e fala: seu problema sou eu. E se você tá com algum problema, eu sou ele, tipo, se você não vai ser herdeira, é culpa minha, porque eu fui colocada pra ser herdeira. E se você quiser me matar, me mata. E ele não mata ela, ele recua, joga o ovo em cima dela, fala, leva essa merda aí e tal. E ela pega, toda orgulhosa, tipo, consegui resolver um problema e tal e tal. E ela vai lá pro pai dela, chega lá, leva um fumo do pai dela, tipo, quem mandou você ir? Já tinha gente resolvendo. Só que se não fosse, se ela resolvendo, não teria resolvido porcaria nenhuma, porque o dragão do Daemon ia queimar toda aquela galera, né? Então, na verdade, a Rhaenyra ia salvando tudo como sempre. Sim, eu sou do lado dos pretos. E quem lê os livros sabe do que eu tô falando. Que é os lados dos verdes e dos negros, né, sobre a Dança dos Dragões. Com o Viserys decidindo que ia casar com a Alicent, o Colin fica muito puto. O Valerian fica muito puto e decide se aliar com o Daemon pra o Daemon não ir com o dragão dele e queimar a frota do Engorda Caranguejo. E os dois têm uma conversa lá e o Daemon aceita isso. E é assim que acaba o episódio 2. Já o episódio 3 começa com uma luta. Começa com o Daemon chegando com o dragão dele, queimando toda uma galera, inclusive uma galera que era do exército dele. Tem um cara lá gritando, isso aqui, príncipe Daemon, me salva, me salva. E o dragão, pá, em cima dele. Foi hilário. Eu ri, confesso, maldade de mim, mas eu ri. Ele chega atacando fogo em tudo, só que a galera se esconde dentro só que a galera se esconde dentro das cavernas, o que não tá adiantando muito. Tem um dragão e eles tacarem lá, se esconderem na caverna. Pra mim, o dragão podia muito bem ir lá, colocar a cabeça na caverna e tacar fogo, mas não é o que acontece. E o Daemon é atingido por uma flecha e ele sai e recua de novo. Logo depois vai passar para a cena do aniversário, o dia de seu nome do Aegon, o primeiro filho do Viserys com a Alicent. E ela tá grávida do segundo filho já. E a menina tá muito puta com a situação, ela não quer saber dos dois. Ela tá sentadinha lá no cantinho dela, lendo, fazendo o bardo tocar pra ela. E a gente vai lá, vamos fazer parte da festa, o rei tá chamando pra caçar. E ela fala, não quero. E as duas têm uma disputinha de poder ali com o bardo, uma fala pro bardo ficar, outra fala pro bardo sair. E o bardo acaba saindo, seguindo a ordem da rainha mesmo que a rainha vá ser a Rhaenyra, né? Fazer o quê? Mas a gente fala que é uma ordem do rei, ela ir pra caçada, andar com eles, e eles vão pra uma caçada na mata do rei. E é uma coisa gigantesca, assim, é lindo. Tem cachorro, tem uns cavalos, tem tudo lá. É muito bonito. E, na verdade, essa é a caça que o George R.R. Martin sempre sonhou para a série. Porque em Game of Thrones a caçada foi muito pequena, foi muito do Michuruca. E não foi do jeito que ele imaginava, do jeito que ele escreveu. Ele ficou muito contente, disse que foi uma reparação da série. Era aquela caçada gigantesca, em comemoração ao segundo dia do nome do Aegon. Mas acontece que a Rhaenyra encontra o Jason Lannister
E ele começa com uma ideinha com ela, dando um hidromel pra ela, começa a falar, ela mora com ela e fala pra ela que lá em Castle Rock ele poderia construir um fosso dos dragões. E ela pergunta pra quê e tal. E ele fala, pra minha esposa. Aí ela entende que ele tá querendo casar com ela. Aí ela entende que o pai dela quer casar a ela de qualquer forma. E ela fica muito pistola. Ela discute com o pai dela na frente de todo mundo. E sai, que nem uma doida. Aí vai o cavaleiro. Eu esqueci o nome do cavaleiro agora, mas eu vou colocar aqui pra vocês. O cavaleiro vai atrás dela. E rola um clima, eles têm um clima deles lá, na minha opinião, rola um clima entre os dois lá. E eles ficam no meio do mato, e ela reclamando sobre ser princesa. A White ficou problema total, né? Ser princesa é difícil, blá blá blá, blá blá blá, eu tenho poder, mas não tenho. Ninguém vai me respeitar como rainha. E aí o Coisinho falando que é pior ser pobre, que é pior ser fudido, blá blá blá. Essas conversas, mas um dia normal na vida da gente rica. E aí, enquanto isso, o rei tá lá na festa do filho dele. E todo mundo tá chamando o filho dele de Aemon, no segundo de seu nome. Só que o segundo de seu nome só é dito quando é um rei. Porque é, tipo, por exemplo, o rei Aemon I teve um primeiro, aí o rei Aemon II só. Se fosse só, sem ser rei, seria só Aemon, não Aemon II. E todo mundo chamando ele de Aemon II como se já fosse seu rei. Sendo que a, que a princesa que é a herdeira. E ele nem começa a ignorar isso e tal. E então começa a chegar gente falando sobre o casamento da Rhaenyra. Chega o Jason Lannister falando com ele. E o Jason fala, mas se vai ser bom ela casar comigo. E se ela for deserdada, não vai ficar tão feio se ela casar comigo e for pra lá, né? Ele fala, nossa, mas quem disse que eu vou deserdar ela? Não vou deserdar ela não, ela é minha herdeira, coisa e tal, coisa e tal. Só que mais tarde parece mesmo que ele tava com dúvida. Parece ele conversando com a Alice na frente da fogueira. Ele tá bastante em dúvida sobre qual ele deveria colocar como herdeiro, porque o Aegon é o primeiro filho homem dele. Normalmente ele seria o rei, não a Rhaenyra. Só que agora ele já colocou isso, ele não vai mais. Seria meio feio ele pegar e deserdar ela do nada, né? E a Rhaenyra tá com muito medo de ser substituída. Por isso que ela tá tão ríspida com ele o episódio inteiro. E aí ele vai lá e conversa com a Alicent sobre isso. É uma conversa bem franca, eu gostei dessa cena, na verdade. E bom, basicamente no meio do mato tá a Rhaenyra com o Cersei lá das contas. E eles estão no meio do mato e eles são atacados por um javali. O javali parte pra cima da Rhaenyra e derruba o Cersei lá das contas. Vou colocar o nome dele aqui porque eu esqueci agora. E ataca ela, ele consegue atacar ele por trás depois ela vira e ataca ele, tipo, muitas vezes, assim, a cara dela fica cheia de sangue, fica cheia de ensanguentada, assim. E, basicamente, eles voltam com o javali nas costas, assim. Quando eles estão voltando, eles encontram o cervo branco, que é o que o rei tava caçando. O rei tava caçando um cervo, só que ele não acha o cervo branco, então eles pegam um cervo qualquer e falam, o cervo tá bom aqui, tá bom esse cervo aqui. E o cervo branco aparece para a Rhaenyra, que é um sinal da realeza antes da guerra chegar, antes dos dragões serem sinal da realeza, o viado branco era o sinal da realeza. Então, para mim, é um sinal de que a Rhaenyra tem que ser rainha. Eu acho que a série deu essa colher de chá mesmo pra Rhaenyra, mesmo que não acho legal escolher lado, assim, que a série escolha lado muito bem, mas eu acho que pra mim essa cena pareceu que a série escolheu o lado da Rhaenyra, sim. E enquanto isso, a Rhaenyra volta pra casa, encontra o pai dela e depois eles vão ter uma conversa e ele vai dizer pra ela que ele não vai substituir ela, tem medo de ser substituída, ela fala. Ele fala que não vai substituir ela, que em nome da mãe dela ele não vai substituir, que ela vai continuar sendo herdeira, que ela vai ser rainha assim e tudo mais. E a Alicent conversa com o rei sobre os degraus, o Steptones. E
Eles conversam sobre isso e ela incentiva, manipula ele, na verdade, a mandar ajuda pro Damon, irmão que tá lutando lá em Steptones já há 3 anos, né? Enquanto isso ele não fez nada. E aí ele decide mandar ajuda, manda uma carta. O Damon recebe essa carta muito mal, bate no cara que é mensageiro que mandou a carta pra ele. E lá eles estão discutindo sobre como derrotar o caranguejo. E eles têm a ideia de colocar uma isca pra chamar os caras pra lá, pra eles poderem queimar os caras de cima, né? E aí o Damon vai com essa isca, bandeirinha branca lá, mó falso. E basicamente ele finge que eles se renderam e os caras começam a sair das cavernas. Logo depois vem uma chuva de flecha no Damon e tal. Quando ele joga, pega a espada e ia jogar no chão, depois pega de volta. E aí depois um monte de flecha em cima dele, vai correndo em zigue-zague, coisa que o Rickon não fez, fudeu, né, gente? Então é bom correr em zigue-zague quando tem flechas em você. E ele se esconde e a galera do Valerian começa a chegar. E aí o filho do Valerian, o Elenor, chega com o dragão dele, e pá, Dracarys, e vai queimando uma galera. Enquanto isso, o guarda-caranguejo volta pra caverna e aparece só o Damon entrando na caverna, né, e depois voltando com metade do corpo dele, assim, bem estraçalhado mesmo, metade do corpo dele pra fora, ou seja, o Damon derrotou o guarda-caranguejo. E esse foi o final do episódio do 3. Eu basicamente gostei bastante da batalha. Não achei necessário mostrar ele derrotando o guarda-caranguejo. Achei bom do jeito que ficou. A batalha foi muito boa, o CGI tava ótimo. Teve uma hora que o dragão pisou, que deu uma estranheza assim, né? Mas foi rápido também. Eu acho o dragão do Damon muito feio, pra falar a verdade. Pescoçudo demais, parece uma salsicha, sei lá. Mas isso não vem ao caso. Bom, esse foi o episódio, o resumo dos episódios. Eu volto semana que vem com o episódio 4. Esperamos que já tenha passado o tempo e trocado os atores, né? Que vai trocar alguns atores da primeira fase e segunda fase, tipo novela mesmo. Eu espero que já tenha trocado, porque eu tô a fim de ver os novos atores fazendo os personagens e tal. E é isso. Por hoje é só. Até mais.